comigo a sua Bíblia, por gentileza. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Josué Brandão, por esta oportunidade de trazer a palavra de Deus nesta noite, que é uma grande responsabilidade. Nas terças-feiras, nosso pastor está sempre ministrando, e este culto é o culto da palavra, a qual ele ministra todas as terças-feiras. E hoje, aprove Deus nos dar esta oportunidade para estarmos ministrando a sua palavra. Nós vamos ler alguns versículos e depois eu vou para o capítulo de número 3, versículo de 1 a 4, e depois nós vamos para o capítulo de número 2, iniciando do versículo 3, tá? Diz assim a palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, ou seja, agora irei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Agora, folheie a sua Bíblia aí um pouco, apenas uma página, e volte para o capítulo de número 2 e o versículo de número 3. Nós vamos ler até o versículo de número 8. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que lhe a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus, este é. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Vamos até o 10. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém?
Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Queridos, eu me deparei com esse texto há alguns dias atrás e vim lendo ele e meditando. Vou dizer a vocês que saboreando, porque quando eu costumo ler a palavra de Deus, eu costumo saborear, por ela ser alimento diário para nossas vidas. E eu comecei a ler o texto simplesmente por ler, mas depois eu comecei a rabiscar, e de imediato comecei a pegar o meu telefone, na qual eu coloco as minhas algumas pregações, e comecei a formar uma reflexão. E desta reflexão, Deus veio falando ao meu coração sobre esta passagem de Moisés. A Bíblia vai falar que Moisés tinha algo em comum aos olhos de Deus. Porém, sendo hebreu e não obstante dos demais, esta época em que Moisés nascera foi uma época muito difícil para os hebreus e as mães hebreias. A Bíblia vai falar que no primeiro capítulo e no capítulo 2 vai relatar que o rei, o faraó, ele decide matar os hebreus porque eles estão sendo grandes e poderosos. Eles estão se tornando grandes e poderosos. E para acabar com este poder e com esta família que crescia assustadoramente, e o faraó diz que se isto está acontecendo, está tornando os egípcios menor do que os hebreus, e eles temem a isso, e ele dá uma ordem para matar todos os filhos, homens, nascidos das hebreias. E ele diz às parteiras que elas, quando as mulheres chegarem para dar à luz, elas observem se é homem ou é mulher, se é menino ou se é menina. E elas, observando e sendo menino, matasse-o, não deixasse viver. E a Bíblia diz que as parteiras não fizeram conforme o decreto ou o pedido do rei para com elas, pois elas temeram a Deus. E quando elas temem a Deus, elas escondem os meninos hebreus, e o rei fica sabendo que os meninos não estão morrendo, e elas de certa forma chegam à presença do rei, e o rei pede conta a elas, e pergunta: por que vocês não fizeram o que eu pedi a vocês? Por que vocês não agiram? E elas disseram: ó rei, as mulheres hebreias não são iguais às egípcias, elas são diferentes, elas são espertas, são inteligentes. Antes de nós chegarmos à casa para receber o menino e ela dar à luz, elas já têm dado à luz antes de nós chegarmos.
Elas omitiram diante do rei, mas o Senhor Deus achou graça diante delas e concebeu a elas justiça, dando a elas favores diante da sociedade. E a Bíblia diz que com isso, uma mulher chamada Joquebede tem um filho, e este filho nasce no mesmo período que o rei desejava matar os filhos homens hebreus. E a Bíblia vai relatar que quando Joquebede tem o seu filho, ela o esconde. Mas o menino começa a crescer e a incomodar no meio dos outros, porque menino, ele quando nasce, ele chora. Quando vai crescendo, ele chora. E isso faz com que as pessoas saibam que existe uma criança naquela casa, naquela residência, porque há choro de beber no lugar. E a Bíblia diz que por 3 meses Joquebede esconde o seu filho e não tem mais como escondê-lo. É a partir daí que Deus dá a Joquebede algo inusitado. E Joquebede tem a ideia de fazer uma arca de junco e colocar dentro da arca betume para que a água não entre, não adentre dentro daquela arca, daquela pequena arca. E a Bíblia diz que ela toma o menino e coloca na arca e pede para sua filha Miriam, a filha mais velha, irmã de Moisés, colocar o menino no rio Nilo. E Miriam observa de longe o que vai acontecer. E é aqui que eu quero que vocês entendam, como eu também entendi e aprendi algumas lições dentro desse texto. Quando Joquebede toma o menino e não pode mais esconder, eu vejo aqui Joquebede agindo, tendo ação. Em primeiro lugar, Joquebede age, tem uma ação inusitada, coloca este menino dentro de um junco e coloca dentro do rio. E a sua irmã agora começa a ver as correntes do rio Nilo levando a arca de junco, e ela agora vai tentar compreender o que vai acontecer. E a Bíblia diz, no versículo de número 4 a seguir do capítulo 2, se você está com a Bíblia aberta, que ela se coloca de longe, observando o que pode acontecer com a criança. Primeiro, ela tem a ação. Esta mulher, esta mãe, tem a ação de colocar o menino dentro de uma arca de junco. No versículo de número 5, você vai ver algo que acontece. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam na margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E é a partir daqui que eu trago como tema dessa mensagem: Deus nos dará condições. Eu não terminei.
Deus nos dará condições de manter o projeto. Deus nos dará condições de manter o projeto. No versículo de número 5 do capítulo 2, a filha de Faraó desce ao rio Nilo, vai se banhar, vai tomar banho. Quando ela desce ao rio Nilo, a Bíblia vai nos mostrar que as donzelas que com ela estão passeavam na beira do rio, andavam na beira do rio. Mas a filha de Faraó fica em um lugar de destaque antes de adentrar à beira do rio, ou antes de adentrar ao rio. Ela está em uma posição que ela tem visão do rio onde ela está. E esta é a segunda lição que nós aprendemos nesse texto: visão. E o que eu quero lhe dizer é: nem todo mundo recebe visão de Deus, nem todos têm a visão de Deus na sua vida. Mas leia comigo o versículo de número 6. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos hebreus, este é. Ou seja, este menino é um menino hebreu. Aquela mulher, ela teve um momento em que ela parou à margem do rio e ela começou a observar o que estava à sua volta. E a Bíblia diz que ela viu a arca de junco. Ei, deixa eu lhe dizer nesta noite, para que você compreenda: Deus não dá visão a quem não tem condições de manter um projeto. Você não pegou? Deixa eu lhe dizer, deixa eu repetir para você entender. Deus não vai dar visão a alguém que não tenha condições de manter um projeto. Deus só vai dar visão a quem tem condições de manter projeto. Se você não tem condições de manter o projeto, Deus não vai te dar visão. Saiba disso. Mas se você tem condições, e Deus já sabe disso, Ele te dá a visão necessária de manter o projeto. Por que eu estou falando de visão, estou falando de projeto? Porque Moisés aqui é um propósito de Deus. Moisés aqui é um projeto de Deus. E Deus esconde Moisés de uma forma para que no futuro Moisés faça o projeto acontecer. Mas para o projeto acontecer, Deus lhe dará condições. Agora você gostou, né? Pastor, Deus não dá condições, ou Deus não dá visão a quem não tem condições de manter o projeto? Verdade. Mas para que o projeto aconteça, Deus lhe dá condição. E eu vou lhe provar isso aqui na Bíblia. Terceiro lugar, é a terceira lição dentro desse texto, do capítulo 2. Já a gente chega no capítulo 3. Mas eu quero que você compreenda esse texto. Em terceiro lugar, existe um propósito. Então disse, versículo 7:
Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a sua irmã aqui é Miriam. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias. Olha, o que Miriam está dizendo, a filha de Faraó? Irei chamar uma ama das hebreias, para que crie este menino para ti. Ela faz uma pergunta. A filha de Faraó responde e diz: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Olha que coisa interessante. Quando eu parei para analisar esse texto, e Deus foi colocando, encaixando no meu coração e na minha mente, aqui existe um propósito. Existiu primeiro uma ação de Joquebede. Em segundo lugar, existiu uma visão da filha de Faraó. E em terceiro lugar, existe um propósito. E o propósito é exatamente Moisés. Mas quem faz com que isto venha a acontecer? Quem toma essas atitudes? A irmã de Moisés. Ela vê que o menino para nas mãos da filha de Faraó, e ela sai de onde ela está, vai aonde está a filha de Faraó e fica perto. O menino chora. A filha de Faraó com certeza pergunta e diz: e agora o que vamos fazer? E ela declara: este é um menino hebreu. Aí a menina que está do lado do seu irmão mais novo olha para ele e diz assim, olha para ela e diz assim: você quer que eu consiga uma ama, uma mulher que possa dar o leite materno a este menino? E a filha de Faraó achou graça nisso e disse: vai, faz isso, faz isto. E ela vai atrás da sua mãe para colocar dentro do palácio real um menino hebreu. Olha que coisa linda, e como Deus trabalha, como Deus age de uma forma tão diferente da nossa. Quem sabe nós pudéssemos, ou se fosse eu, por exemplo, de repente poderia tentar doar esta criança para um outro povo, para uma outra família que tivesse condições, e esta foi realmente a intenção, mas elas não sabiam o que poderia acontecer. Mas elas tiveram a inteligência de que, sabendo que a filha de Faraó se banhava naquele horário, naquele dia, naquele lugar, mas o rio, por sua correnteza, poderia levar a arca para um outro lugar. Mas mesmo assim, elas arriscaram tudo e fizeram com que o propósito viesse parar nas mãos de quem poderia manter o projeto. Você está me entendendo? Se você não tem condições de manter o projeto, Deus não vai lhe dar a visão. A visão é para quem tem condições de manter o projeto. Se você tem condições de manter projeto, e eu não estou falando aqui, irmãos, simplesmente da condição financeira. Porque quando Deus nos dá a visão, Deus, pela sua onisciência, Ele já sabe que você tem condições de manter um projeto. Quem aqui não já sonhou? Quem aqui não já arquitetou? Quem aqui não já rabiscou no papel os seus projetos? Quem aqui
não já em final de ano e início de ano, já colocou os seus projetos para o ano seguinte? Eu já fiz isso várias vezes, colocando, rabiscando em um papel em branco, os meus projetos para o ano vindouro. Alguns consegui realizar, outros estão pelo meio do caminho, mas com a visão que Deus me deu, eu tenho certeza que Ele também sabe que eu tenho condições de manter o meu projeto em dias, de levar o meu projeto adiante. Aqui o propósito é exatamente Moisés, o crescimento de Moisés, fazer com que Moisés sobreviva. Versículo de número 8: e foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Versículo 9, no versículo 9 o que eu aprendo aqui é a provisão de Deus na nossa vida para manter o projeto. Agora veja que coisa extraordinária. E quando o menino, o versículo 9, então disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Olha, aqui veio provisão para dentro da casa de Joquebede. Joquebede agora passa a ganhar um salário do palácio real para criar seu próprio filho. Olha que coisa extraordinária que Deus faz. Olha como Deus trabalha. Nós não sabemos como estava a casa de Joquebede, mas se ela ganhou um salário, e um salário que vinha do palácio real, existia alguma necessidade de provisão dentro da casa de Joquebede. O autor não vai falar, mas quando nós paramos um pouco, e por que ela começou a ganhar um salário? Justamente porque dentro da casa de Joquebede havia uma necessidade, e Deus estava suprindo a necessidade de Joquebede com seu próprio filho. Agora Joquebede passa a ser uma ama do palácio real, da filha de Faraó, e consegue um salário para alimentar e criar seu próprio filho. Eu não sei se você está me entendendo, mas tem situações na nossa vida que Deus provoca, Deus causa situações justamente e exatamente para te abençoar. E você olha e diz: não sei como veio, nem de onde veio, mas eu sei que Deus proveu. Porque Deus age desta forma, desta maneira. Deus usa e causa situações na nossa vida para que alguém nos abençoe, para que alguém nos dê. Olha que coisa linda. E deixa eu te dizer uma coisa, eu sou uma pessoa dessas, que Deus tem me abençoado e tem me dado. Deus tem colocado no coração das pessoas para me abençoar. Quando eu menos espero, e nós crentes, pentecostais, a gente sempre está nos pés do Senhor dizendo assim: Senhor, provê. Tu sabe do projeto, tu sabe do que eu quero, tu sabes que eu desejo, tu sabes que eu tenho o desejo de possuir, de fazer, de concretizar isso. Aí Deus diz assim: eu sei, foi por isso que eu lhe dei a visão, mas para manter esse projeto você não tem esta condição, então eu vou trazer condição para você manter o projeto de pé. Aí você não entende o que Deus está fazendo, e Deus começa. Aí chega um e diz assim: pastor Osni, aqui está, coloca aí no seu bolso. Quando eu chego em casa eu digo: glória a Deus, Jesus é bom. É assim que Deus faz na vida da gente.
É assim que Deus age. Para a gente concluir esse texto do capítulo 2, a provisão chegou na casa de Joquebede. Agora, no versículo de número 10, nós vamos ver o projeto sendo arquitetado, o projeto começando a ser colocado em prática. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, olha aí, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Olha, o projeto está aqui. O propósito veio no versículo anterior, e o projeto aqui começa a ser realizado. A mãe cumpriu com o propósito e levou o projeto para ser realizado. A mãe chega agora diante da filha de Faraó, coloca o menino diante dela. A filha de Faraó dá o nome ao menino e diz: eu vou chamá-lo de Moisés, porque das águas eu tenho tirado. E agora começa Moisés crescendo e aprendendo dentro do palácio real, aprendendo a língua egípcia, dialetos. Moisés entra nas melhores faculdades da época, nos melhores colégios da época. Porém agora a filha de Faraó pega o projeto, e ela tem condições para isso. Ela pega o projeto e diz: agora você vai ser criado como príncipe. Olha o que Deus faz. Do meio dos hebreus, Deus tira alguém que não era nada e coloca dentro da casa dos egípcios para ser chamado de príncipe, para ser criado como príncipe. Moisés entra na casa real, agora como filho da filha de Faraó, e Moisés começa a aprender a língua egípcia. Agora Moisés está na faculdade egípcia. Agora Moisés começa a crescer dentro do palácio real, e Moisés tem tudo que ele quer, como adolescente, como criança, como jovem, como adulto. Moisés tem tudo em suas mãos, mas isso aqui foi apenas o início do projeto. Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, colocou as mãos sobre Moisés e fez com que Moisés crescesse dentro do palácio real. E quando Moisés já era grande, da idade de 40 anos, a Bíblia diz que Moisés sai de dentro do palácio e encontra um egípcio lutando, ferindo um hebreu. E naquele momento Moisés entende: eu sou hebreu, é meu sangue, é este povo que é meu, é este povo que tem nas minhas veias. Moisés fere o egípcio, mata o egípcio, enterra numa areia, e aí no dia seguinte Moisés sai novamente. E quando Moisés sai, agora dois hebreus estão brigando, discutindo, estão eles ali falando com o outro e enraivecendo. E a Bíblia diz que quando Moisés chega perto e Moisés começa a aconselhar os hebreus, eles olham para Moisés e dizem: ei, quem és tu, terra? Quem és tu, pó? É tu que vem me dar conselho? Vai fazer conosco o que fizeste ontem com um egípcio e entregou e enterrou na areia? A Bíblia diz que de imediato Moisés temeu.
com medo que isso já estivesse alastrado, e já estava. Aí a Bíblia diz que o faraó soube do caso e manda procurar Moisés para matá-lo. É aqui que Deus começa a colocar o seu projeto em prática. É aqui que Deus começa a retirar Moisés do meio de onde ele estava, das regalias. Moisés estava acostumado com regalias, Moisés estava acostumado com pessoas lhe servirem. Aí chegou o momento agora de Deus olhar para Moisés e dizer: Moisés, chegou o momento de colocar o projeto em prática. Mas para colocar, Moisés, o projeto em prática, eu preciso que você saia do meio dos egípcios. Você não pode ficar nessa terra. Moisés foge, vai para a terra de Midian. Quando Moisés chega na terra de Midian, Moisés se encosta em um poço, e ali vem as donzelas de Jetro, as filhas de Jetro, e elas vêm para dar água ao rebanho. E Moisés está ali sentado no poço, quieto, e aquelas moças chegam para dar água ao seu rebanho. E quando elas chegam e começam a dar água ao rebanho, a Bíblia diz que uns pastores da própria região chegam junto do poço e começam agora a tirar onda com aquelas meninas e dizer a elas que elas não vão dar água àquele rebanho. Moisés olha e diz: isso não pode acontecer. Você já parou para observar o temperamento de Moisés? A forma que Moisés agia? Moisés diz: não, isso não pode acontecer. Pela terceira vez Moisés vai entrar em uma confusão. Só que desta vez Moisés é favorecido. Moisés entra na confusão. Por quê? Moisés chega, defende aquelas moças. Moisés tira aqueles homens dali do meio. E Moisés diz: aqui ninguém toca nessas donzelas. Aqui ninguém vai tocar nelas. Ei, Moisés sabia lutar. Moisés foi criado com os egípcios. Moisés sabia conduzir uma espada, e conduzir muito bem. Só que naquele momento Moisés toma a frente, vai diante daquelas moças e diz: não, aqui vocês não vão mexer com elas. E aqueles camaradas vão embora. Moisés pega a água, dá água ao rebanho, tira a água do poço, dá ao rebanho, e as moças vão para casa mais cedo. E a Bíblia diz que quando chega em casa, Jetro olha para aquelas moças e diz: por que vocês chegaram tão cedo? E elas disseram: porque um homem hebreu, egípcio, nos ajudou. Elas não sabiam que ele era hebreu. E ela diz: porque um egípcio nos ajudou. E ele disse: onde está esse homem? Vão buscar ele. E a partir daí Moisés entra na casa de Jetro, e Moisés agora começa a partilhar da família de Jetro, até um dia Jetro dar a Moisés a sua filha Zípora, e eles casam. E a Bíblia diz que nesse percurso se passa mais 40 anos. Moisés no deserto, cuidando da família. Moisés no deserto, sendo pastor. Ei, o Moisés que era príncipe, o Moisés que era um líder dentro de um palácio real, agora está liderando ovelhas no pasto, cuidando das ovelhas. Moisés que conduzia bem uma espada, agora Moisés está com um cajado na mão e dizendo às ovelhas: daqui vocês não passam, vocês não podem passar, vou proteger vocês. Ei, por quê? Porque Deus trabalha de forma diferente, na contramão da vida. Aquilo que nós sonhamos, projetamos, sim, está no nosso coração, mas a Bíblia diz que o que nós sonhamos, o que nós projetamos, Deus tem coisa melhor para nos dar, maior do que o que nós sonhamos e o que nós projetamos.
Aleluia! Moisés com 80 anos. Agora Deus quer falar com ele. Pela primeira vez Deus fala com Moisés de uma forma nítida. 80 anos Moisés não ouvia a voz de Deus. 80 anos Moisés não sabia quem era o Deus que ele servia. 80 anos se passaram. Moisés agora está rebanhando as suas ovelhas. Capítulo de número 3, se você puder acompanhar. Moisés está agora arrebanhando as suas ovelhas. E naquele momento Moisés apacentava o rebanho de Jetro, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés agora está olhando algo que talvez fosse costume para Moisés, ver uma sarça pegar fogo. Moisés estava no deserto de 50 graus, de 45, e chegava até 60 graus. Moisés estava no deserto de Midian. Moisés com certeza sabia o que era uma sarça pegar fogo. E uma sarça era um arbusto, uma árvore pequena, e esta árvore, ela ficava seca. Moisés agora olha para a árvore, e Moisés vê algo estranho na árvore. Moisés vê a sarça queimando, mas as suas folhas não caíam, os seus galhos não quebravam. Moisés diz: tem algo diferente. Aí Moisés olha e diz: deixa eu fazer uma coisa, eu vou virar para lá, eu vou até lá e vou ver esta grande visão. Olha que coisa extraordinária. Conecta isso aqui com o capítulo de número 2, a visão que Deus deu à filha do faraó. Aí você conecta isso, e Moisés diz assim: eu vou dar uma olhada para ver esta grande visão. Eu repito, Deus só dá visão a quem tem condições de manter o projeto. Deus dá visão a Moisés. A sarça estava queimando, o fogo estava na sarça, mas nada se consumia, galho não caía, folha não caía, folha não queimava. Moisés olha e diz: eu vou dar uma olhada nessa grande visão, o que está acontecendo? E quando Deus percebe que Moisés vai até ele, Deus diz: Moisés, Moisés. Olha que coisa extraordinária. Deus sabia que Moisés ia chegar lá e ia olhar o que estava acontecendo. Aí Deus diz: ei Moisés, para, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Aleluia. Moisés parou, ficou observando Deus falar e ouvindo Deus falar, porque a grande visão que Moisés estava entendendo era a sarça não se consumir. Mas a grande visão que Deus queria mostrar a Moisés não era a sarça em si, mas era a visão do próprio Deus falando com ele. Às vezes Deus chama a atenção a nós, pastores, por aquilo que nós mais frequentemente estamos vendo no nosso dia a dia.
Aí Deus nos chama a atenção, mas quando nós queremos nos aproximar, aí Deus diz: ei, para, Manassés, para. O lugar que você pisa é santo. Tira a sandália dos pés. Deus está dizendo assim para nós: ei, há momento na nossa vida, há momento em nosso dia a dia, há momentos em que eu quero falar com você, mas não é você de pé, não é você de cabeça levantado, de cabeça levantada. Um momento que eu quero falar com você é você se humilhar diante de mim, reconhecer o meu poderio, entender que eu sou Senhor na sua vida e saber que eu sou Deus diante de você. Tira a sandália, Moisés. Versículo 6. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. A visão que Deus quis mostrar a Moisés fez com que Moisés entendesse que quem estava falando com ele era o Deus de Isaque, era o Deus de Jacó, era o Deus de Abraão. Moisés entendeu o poderio. Moisés entendeu que quem estava falando com ele era o Senhor dos Senhores. Moisés compreende. Mas o que Moisés estava querendo ver era a sarça. Por que que a sarça não se consumia? Me permita fazer uma analogia para que você entenda. Na sarça existia fogo, mas a sarça não se consumia. O que eu consegui entender aqui é Deus dizendo a Moisés: Moisés, sabe quem é essa sarça? Não, Senhor, essa sarça é você. Eu, Senhor? É. A sarça simboliza você, Moisés. A sarça simboliza o povo, a quem a partir de agora você vai executar o projeto. E essa sarça, Moisés, não se consome, porque na sarça, Moisés, não só existe o fogo, mas na sarça, Moisés, também existe resistência. A sarça não se queima, Moisés, porque a sarça, a partir de agora, terá uma resistência, e ela não pode se consumir, ela não pode ser consumida. Ei, aqui tem fogo, aqui tem sarça, e no meio tem Deus. Fogo de um lado, sarça do outro, e Deus está no meio. A palavra diz que Deus estava no meio. No meio. Deus estava no meio da sarça. Deus estava dizendo a Moisés: a partir de agora, Moisés, essa sarça, você terá a minha presença. Eu estarei com você no meio, Moisés. A partir de agora, Moisés, você não estará sozinho.
Você já foi chamado de príncipe, você já foi chamado de pastor, você já guiou as ovelhas, já coloquei você no deserto para aprender os caminhos do deserto, já mostrei a você como caminhar no deserto, já dei a você, Moisés, tudo o que você realmente precisava, a escola dos egípcios, para um dia você se apresentar ao faraó. E você sabe muito bem como se apresentar, se portar diante de um faraó. Mas também dei a você, Moisés, algo que você não tinha: resistência. E eu estou dando a você resistência. Olha, Moisés, eu fiquei no meio da sarça, mostrando a você que você não vai ser consumido, mostrando a você que você precisa de uma resistência de forma poderosa, Moisés, para o projeto que eu projetei, eu coloquei, eu arquitetei. E este projeto tem que ter alguém com resistência. Resistência. Eu fui para o nosso dicionário, no Aurélio. Resistência tem o mesmo significado que resiliência, que é a capacidade de voltar ao estado normal. No campo da psicologia, resistência significa resiliência ao choque, à adversidade. É a capacidade de enfrentar, superar a adversidade. Deus estava dizendo a Moisés: estou te dando capacidade de superar as adversidades que vão vir pela frente. Estou lhe dando, Moisés, capacidade de você suportar o que você como homem não pode suportar, mas eu como Deus coloco resistência na sua vida e faço você suportar. Alguém por aí que ainda diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Paulo diz que ele foi provado além das suas forças. Ei, mas Paulo só ficou de pé porque a presença estava com ele. Deus deu resistência, Deus colocou resistência em Paulo. Deus disse a Paulo: estou lhe dando resistência para você conseguir nos dias das adversidades. Aleluia. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quer saber se Deus está numa sarça? Quer saber se Deus está em uma sarça? Não olha só para o fogo dela, não olhe só para o fogo que ela tem. Quer saber se Deus está numa sarça? Não olhe só para o fogo que ela tem, mas para a resistência que ela tem. Quer saber se Deus está numa sarça? Quer saber se você é sarça? Quer saber se Deus está no seu meio, ou se Deus está com você? Não olhe só para o fogo, olhe para a resistência. Olhe a resistência da sarça, olhe a resistência dela. Porque quando Deus ele desce, não desce só para acender fogo, mas Deus desce para dar resistência também. Quando Deus desce, Deus não desce apenas para acender fogo, mas dá resistência a cada um de nós. Sabe por que você está de pé? Porque Deus está no meio. Deus está dizendo assim: olha, ô João, ô Maria, eu estou no meio. É por isso que você está de pé. É por isso que você está aí.
firme. Quer saber se Deus está numa sarça? Olhe para a resistência dela. Não olhe para o fogo, porque fogo muitos têm. É fogo na quinta, é fogo na sexta, é fogo no sábado. Enquanto dura o congresso, tem fogo. Mas depois que passa o congresso, onde está o fogo? Tem que ter resistência. É porque no congresso, pastores, porque no congresso, igreja, todo mundo está pulando, todo mundo está rodopiando, todo mundo está fazendo aviãozinho, todo mundo quer o oba-oba, a alegria, quer o fogo, e isso é bom. Mas depois do congresso, cadê o fogo? Quem fica é resistência. Tem que resistir. Tem muitos pentecostais por aí. Eu sou pentecostal, mas sou um pentecostal equilibrado. Mas tem muita gente por aí achando que Deus está no meio da sarça, pastor Zé Luiz, porque pastor Zé Luiz está lutando, está pulando, está gritando: eita, o homem está cheio de Deus. Não, é o fogo. Mas olha no dia seguinte, se ele está de cabeça baixa, ou se ele está com a cabeça levantada e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha no dia da adversidade e vê como ele está, se ele está murmurando. Olha no dia da adversidade e vê se ele está se maldizendo. Porque se ele estivesse maldizendo, só tinha fogo, mas a resistência não tinha nele. Mas se ele estiver dizendo: ei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou lhe dizendo que Deus não está só interessado no fogo, em apenas incendiar a sarça. O que eu estou lhe dizendo é, e levante a mão para você receber, levanta a tua mão. O que eu estou te dizendo é que Ele vai descer para te dar resistência e você permanecer de pé. O que eu estou dizendo a você é: Deus vai lhe dar resistência para você permanecer de pé na adversidade, nos dias maus e também nos dias bons. Mas Deus vai lhe dar resistência. Ei, Deus está dizendo: precisa de resistência. Não é só fogo, tem que ter resistência também. Eu sou a resistência, sou eu que estou no meio. A sarça não se queima, a sarça não se consome, porque eu estou no meio, eu estou no meio, eu estou no meio. Se eu estou no meio, ninguém vai colocar a mão sobre você. Se eu estou no meio, ninguém vai se apoderar de você. Se eu estou no meio, ninguém vai tocar em você. A bagaia sobre a raiva de Copanamá. Por a bagaia raiva de Copanamá, cheirando na barra. Aleluia, aleluia. Fica de pé, por favor. Eu já estou encerrando. Aleluia. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz assim para ele: olha para ele, olha para ele. E diz assim: de nada vale o fogo sem resistência. Olha para ele e diz assim para ele: se for para escolher entre fogo e resistência, eu escolho resistência. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque a resistência continua todos os dias. A resistência nós temos todos os dias. O fogo ele se apaga.
já diz que se sem lenha o fogo se apaga, então tem que estar colocando lenha para o fogo ter resistência. Aí Jeová diz assim, o próprio Jesus Cristo olha para nós e diz assim: ei, eu morri, mas ressuscitei dentre os mortos, subi ao céu, estou com o Pai, e eu estou no meio de vós. Aí Jesus diz assim: onde estiver 2 ou 3, eu estou no meio. Estou no meio de vós. Onde tiver 2 ou 3, eu estou no meio de vocês. Não adianta fogo sem resistência. Tem que ter resistência, porque a resistência vai todos os dias da nossa vida. Entra dia, entra segunda, entra terça, nós estamos ali de pé dizendo só o Senhor é Deus. Entra quarta, entra quinta, nós estamos de pé e dizendo Deus seja louvado por tudo. Ei, vem a sexta, vem o sábado, vem o domingo, a gente está de pé, vem para a igreja, vem glorificar, dá o nosso melhor, quando muitas das vezes nós estamos decaídos, quando muitas das vezes nós estamos mal, mas quando chegamos na casa do Senhor, Ele diz: pode ir, resistência, aleluia. Ei, Luciano, resistência, resistência, aleluia. Pode vir o que vier, mas se nós estivermos com resistência, com o Senhor no nosso meio, nada vai nos parar, nada nos parará. Pode vir o que vier, pode vir o carnaval, nós temos resistência, não é só fogo não. Pode vir micareta, nós temos resistência, não é só fogo não. Pode vir São João, nós temos resistência, não é só fogo. Ei, mas quem só tem fogo, se vier carnaval tá no meio, se vier micareta tá lá no meio, se vier São João tá no meio dançando São João. Mas eu te digo nesta noite, tenha resistência, aleluia. Resistência, resistência, resistência. Deus nos dará condição para manter o nosso projeto, aleluia. Resistência. Escute, Êxodo capítulo 14, versículo 19. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, para os egípcios, e para estes clareava a noite, e de maneira que toda a noite não se aproximaram um do outro. Ei, o que Deus está dizendo aqui? Moisés já foi lá para o Egito, retirou o povo do Egito. Agora Moisés está vindo com o Israel, o seu povo diante dele. Chega no Mar Vermelho, tem o Mar Vermelho diante de Moisés. Agora Moisés clama a Deus. Deus diz a Moisés: Moisés, toca nas águas. Moisés toca nas águas, começa a esperar, mas o mar não se abre, pastor. Não se abriu de frente para trás, se abriu de trás para frente. O mar vinha se abrindo, o vento vinha abrindo o mar. Está escrito, está na palavra. E aí, quando o mar começa a se abrir, a Bíblia diz assim, que quando o mar se abriu, Deus disse a Moisés: entra, Moisés, aleluia. Diz ao povo que marche. Moisés começa a marchar com o povo começa a colocar os pés dentro do Mar Vermelho, aleluia. Quando o povo começa a colocar os seus pés no Mar Vermelho, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, aleluia, que estava na frente, ele se retirou, e ele foi lá para trás do povo, se colocou na posição atrás do povo. Aí a Bíblia diz que quando o anjo se retirou, a coluna de fogo que estava na frente também se retirou, foi para trás do povo, ficou atrás do povo. Ei, mas agora tem algo inusitado aqui.
Quando a coluna vem para trás do povo, na frente ela é luz, à frente e atrás. Mas quando ela vai para trás do povo, ela agora só é luz na frente, para iluminar o caminho para Israel. Atrás ela virou trevas. Por quê, pastor? Porque atrás vinham os egípcios e estava muito perto e não poderia alcançar o povo de Deus. Aí Deus diz assim: e a coluna de fogo que foi para trás, ela só deu luz à frente, ela não assim incendiou, ela não clareou dos dois lados, ela se fez treva atrás e fogo na frente. Aleluia! Aí veja só que coisa extraordinária. Aí a Bíblia diz: e o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para eles, e para estes clareava e noite, e de maneira que em toda a noite não se aproximaram um dos outros. A coluna era treva, não tinha como chegar próximo do povo de Deus. Sabe o que é que eu entendo aqui? Sabe o que é que eu aprendo aqui, gente? Deus na nossa frente, aleluia, Ele está nos guiando. Quando Ele sai da frente e Ele vem para trás, e atrás de nós vem o adversário, Ele está no meio. Aleluia. Quando Ele chega no meio, você pegou. Aleluia. Quando Ele está no meio, aí Deus diz assim: olha, saiba de uma coisa, eu saí da frente, fui para trás. Quando eu fiquei atrás de vocês, eu estou guardando vocês dos egípcios. Eu estou guardando. Só que se você observar, entre Israel e entre os egípcios existe uma lacuna. Tem a coluna de fogo e existe trevas. Aí Deus está dizendo: entre eles e entre vocês, eu sou o que guarda vocês. Ei, eu sou aquele que governa. Deus está dizendo: se eu estiver no meio, tem fogo do lado, tem resistência do outro, eu estou no meio. Não pasme, não se assombre, não temas, eu sou o teu Deus. Ei, Deus está dizendo para você nesta noite: não se assombre, não temas, eu estou no meio.